Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa live de hoje, a gente bateu um papo super legal com a nossa ex-aluna de espanhol, Bia Tessarini. A gente falou um pouquinho sobre as oportunidades profissionais que ela passou a ter por falar um outro idioma e as experiências dela hoje que foram além da profissão, oportunidades que ela passou a ter por conta disso e como isso impacta a nossa vida. Então confere depois da vinheta esse bate-papo super divertido. Um beijo, a gente se vê na próxima. Oi, Hello! Olá! hola, hello, ¿cómo Yo estás? estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo también, ¿me oye bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto, Sean bienvenidos todos. Bruna, Lierson. bienvenidos. Es un placer estar aquí Sí, muy con bien. vosotros. Vamos a hablar español o portugués o portuñol. Como prefieras. No, pero pienso que Pan, ¿qué decides? ¿Quieres español, portugués? Uh, Hola, Pan. Olá. ah, Bueno, va a decir si es en portugués o español. ella va a decidir por... Oh, un desafío. Vamos en portugués entonces. Ok, vale, em ¿Vale? português. Vamos esperar o Vale, pessoal boa conectar. noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, à nossa série especial agora. A Bia está abrindo essa série com a gente. A gente vai conversar com alguns alunos, ex-alunos, que tiveram as vidas impactadas aí por conta de falar um outro idioma. Eu, particularmente, né, eu comecei a minha... vamos mandando os aviãozinhos, pessoal. A gente tá ainda, tem pessoal conectando, os pessoal que conecta um pouquinho atrasado. Então, Sim. a gente sempre dá uns 2 minutinhos. Guten Tag, a Bruna aí falou. Ah, Geralmente só Bruna sei Guten Tag. Bruna, minha amiga, ela fala vários idiomas também, ó. Bom. Adoro. Uma é a inspiração da outra. Ah, que legal. Buonasera. Buonasera eu tô aprendendo, tá? Depois da live com a nossa professora de italiano, eu tava me coçando já para começar a aprender. E aí eu fui lá e falei, Miriam, vamos começar Ai, a eu fazer sou aula. apaixonada pelo italiano. Eu sou suspeita porque, nossa, eu aprendi assim por puro hobby, né? Porque na profissão mesmo eu não precisava, mas eu Sim. aprendi, eu posso falar que é a minha língua preferida. Ainda estou aprendendo, né, em processo constante, mas eu já Uhum. posso falar que é a minha língua preferida. Eu amo esse idioma, o sotaque deles, o jeito que eles falam com as mãos também, né? É, Eu sou é, apaixonada pelo italiano. Nossa, eu também minha gosto paixão. muito, muito do italiano aqui. Eu tô mandando os aviãozinhos para todos, que às vezes a Manda pessoa... aviões, manda aviões. Aviões, a gente não pode viajar, mas a gente pode mandar os aviões aqui. Mandei aqui, ó. Deu limite. E vamos que Pronto. vamos, gente. Vamos engajar essa live, que eu estou muito contente com o convite. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz quando me falaram que eu ia participar, que eu ia abrir essa série. Fiquei muito ansiosa também. Que bom. Estou muito contente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Bia, pela participação. Para a gente também, né, tendo estudado conosco, agora concluiu o curso e sempre uma excelente aluna aí e faz um trabalho brilhante aí. A Bia é bacharel em comércio exterior, né? Sim, Viajante aí, mochileira, temos isso em comum também. Pôr uma mochila nas costas e sair adoro. viajando com a gente. É um prazer imenso. Então Nossa. vamos, a gente se vira, né? E usa um pouquinho do inglês, um pouquinho do espanhol, um pouquinho do francês, agora com um pouquinho do italiano, e a gente vai aí E vamos que passeando, vamos. né? É muito importante, né? A gente saber.
E saber também juntar tudo, porque tem pessoas que não sabem, né, os idiomas, então você mistura um pouco do português com o espanhol, com o inglês e pega a mochila, põe É, nas costas e eu já vai. tive aqui, só fazendo um parênteses aqui, eu vou abrir espaço para você falar, mas falando sobre isso, meu francês, ele é básico, meu francês. Mas teve uma ocasião que eu estava na Bélgica com uns amigos, meu marido e uns amigos, e a gente perdeu o trem para Amsterdã. Todo mundo, 5 cabeções, olharam o horário no ticket, como se, o horário de chegada em Amsterdã, a gente olhou como se fosse saída de Bruxelas. E quando a gente percebeu, tipo, todo mundo tinha errado, todo mundo tinha um ticket na mão. Eu falei, gente, todo mundo, né, pisou na bola. E aí todo mundo olha para mim e falou, Fabi, você que tem melhor francês aqui, aqui eles não falam inglês, você vai ter que comunicar, você vai ter que explicar a situação para a gente conseguir pegar o próximo trem para Amsterdã. Eu falei, você tá Meu olhando para mim? Deus do Aí eu céu. cheguei com toda a cara de pau, né, no guichê da estação de trem e perguntei em francês se ele falava inglês. O cara falou não, bem pouco. Eu falei, lascou. Então a gente vai ter que fazer o Esse é aquele tipo de pergunta que você faz torcendo pela resposta, Eu né? falei, Que você sim, fala que ele fala inglês ou inglês. português? Ele falou português nada, inglês bem pouco. Eu falei, lascou. Aí eu falei assim, eu falo bem pouco de francês, aí eu pensei comigo, falei, o meu bem pouco de francês com o seu bem pouco de inglês vai ter que dar jogo. A gente vai ter, eu tenho que sair do país, eu tenho que ir para Amsterdã. Mas aí eu consegui Alguma explicar. coisa sai. A gente quando vai aprendendo a aprender o idioma, a gente vai ali e consegui pegar o trem seguinte para Amsterdã. Expliquei a situação, ele falou, mas você tem os bilhetes de trem? Eu falei, tá aqui, tá comprado, tá pago, a gente já comprou lá no Brasil, tá tudo certinho, a gente só realmente errou o horário. Não sei como eu falei tudo isso em francês, mas eu falei. E ele falou, pega o próximo trem para Amsterdã, daqui 40 minutos tem, então você entra nesse trem. Eu falei, obrigada, merci beaucoup. Eu falo que é a necessidade faz o homem, a necessidade faz a mulher. Porque quando a gente precisa, É claro, a gente vai, a com gente certeza. fala, a gente escuta, a gente entende. E depois a gente fala, não sei o que aconteceu aqui, que eu consegui me comunicar e tô indo. Mas é isso, E a a gente vai necessidade faz o aprendendo, homem. sem dúvida. Mas vamos lá, então, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem conectou aqui com a gente, parabéns, Bia, por estar aqui conosco. Muito obrigada. Muito Parabéns obrigada a pelos vocês seus pelo idiomas que convite. você fala. E a Bia, ela é bacharela em comércio, né? Comex. Você trabalha nessa área, né? Sim, trabalho há 7 anos na área de comércio exterior já. Legal. E sim, depois a gente vai falar a parte das viagens e tudo, mas para a profissão, que oportunidades que você teve, ou que você sente que você passou a ter por falar outros idiomas? Talvez você não tivesse tido se não falasse. Então, começando, né, onde tudo começou, vou dar uma breve resumida onde tudo começou, que foi quando eu estava no ensino médio, eu ainda não tinha nem o inglês como segunda língua, eu só tinha o português. Assim, tinha o inglês da escola, né, o que todo mundo aprende, o basicão, verbo to be, e tudo começou que eu encontrei um estágio na área de compras, aqueles de jovem aprendiz, né, para adolescentes mesmo. E eu encarei, falei, vou. Meu pai até tinha falado, mas você vai mesmo? Não vai te atrapalhar nos estudos? Eu falei, não, eu quero ir. E fui, era um trabalho de 4 horas por dia. E lá no departamento de compras, eu tive contato, meu primeiro contato com o comércio exterior e com o inglês. Era uma multinacional belga e eles usavam muito o inglês, utilizavam o francês também, mas a maioria dos processos eram todos em inglês. E lá foi o meu primeiro contato verdadeiro com outra língua, né, com a língua inglesa e com a minha profissão hoje em dia, que é o comércio exterior. E eu comentando isso com o chefe da área de comércio exterior, o Cristiano, que me inspirou, né, nessa caminhada aí, ele virou para mim e falou: "Por que que você não faz comércio exterior?" E aí eu falei para ele o que eu ouvia das pessoas, né? Ah, mas para você estudar comércio exterior, você já tem que ter o inglês muito bom. Não é para você trabalhar em Comex, você tem que ter. A pessoa já falava, não, para você começar a estudar, você já tem que ter o inglês. E aí eu falei para ele, meu, eu me sinto insegura com isso, porque eu gostei da área, eu comento com as pessoas que eu quero fazer,
E as pessoas dizem, não, mas você já tem que ter o inglês, e eu não tenho ainda. Ele falou, nunca é tarde. Ele falou, nunca é tarde para você começar. Ele falou que ele tinha ido para os Estados Unidos sem saber praticamente o verbo to be. E ele aprendeu lá na vivência e naquela época que eu conversava com ele, super fluente. E ele falou, eu fiz isso aos meus 30 anos. Você tem 16. Na época eu tinha 16, né? E se você quer, você vai conseguir. Aí isso me encorajou. Aí eu fui, procurei o inglês e com aquele salário que eu ganhava, mais a ajuda dos meus pais, eu consegui fazer o inglês. E foi a minha primeira segunda língua, né? Foi a minha Uhum. segunda língua que eu comecei a aprender. Aí fui, fiz comércio exterior, cursei a faculdade. Aí foi onde eu encontrei a Cutdown Idiomas também, né? Que eu entrei para fazer o espanhol, porque o comércio exterior, ele é assim, gente. É primordial você saber o inglês e o espanhol. As outras línguas aí depende nas áreas que vocês trabalharem, né? Nas áreas de atuação ou as origens das empresas, das indústrias também. Mas é primordial realmente ter o inglês e o espanhol. Sim. E aí foi onde eu encontrei a Cutdown, e aí eu me inscrevi para fazer o espanhol, né? Me formei com vocês. E após isso, eu encontrei o estágio na atual empresa onde eu estou hoje, né, atuando, que é a Willy Instrumentos, aí em São Caetano. E eu encontrei um estágio. Aí, primeiramente, já me abriu as portas isso, né? Porque o meu chefe me entrevistou na época, e aí ele me entrevistou em inglês, ele perguntou se eu sabia algo em espanhol, ele me entrevistou em espanhol também, e em português. E aí ele já falou, meu, você já sai na frente, porque muitas pessoas, elas estão ainda cursando o comércio exterior e ainda não têm a proeficiência que você tem nessas duas línguas. O que não é ruim para elas, elas podem conseguir isso com o tempo, Sim. mas aqui com a gente você já sai na frente. Aí já foi o primeiro ponto. E aí eu comecei a trabalhar na minha área de comércio exterior e ai, foi tudo para mim. Foi tudo para mim porque eu percebi que ali eu tinha me encontrado na minha profissão, é realmente o que eu Que gosto de legal. fazer, é realmente o que eu tenho paixão por fazer. É difícil, não é uma profissão fácil, como todas as outras, né? E ali foi a primeira porta que abriu na minha vida, foi a primeira oportunidade que eu tive de ter contato realmente com pessoas de fora, seja por e-mail ou seja por telefone. E o engraçado de outras línguas, né, é que você vê nas escolas, a gente aprende a conversar, a ler, a escrever, mas, por exemplo, numa indústria, eu trabalho numa indústria voltada a medidores de pressão. Você acaba vendo isso super rápido na escola, né? Super rápido. Medidores de pressão não é um tema, né, técnico para aprender na Sim, escola. sim, sim. E aí eu comecei a aprender também por lá, né? Aprender os termos técnicos que eles usavam, É, até o contato mesmo com a língua, com o espanhol e com o inglês. Isso abriu muito as minhas portas, porque às vezes tinha reuniões que pessoas precisavam participar que elas não sabiam falar inglês. Ah, vamos chamar a Beatriz. Pronto, já saí na frente. sim. Ai, e-mail espanhol, não estou entendendo nada desse e-mail espanhol. Ah, eu sei espanhol, posso te ajudar. Isso só Sim, foi agregando na minha carreira, só foi agregando. E aí foi onde eu consegui a promoção, que na verdade foi a efetivação, né? E, e por aí vai, só crescendo, graças a Deus, não tenho do que reclamar, só legal. crescendo na minha área, na minha profissão. E foram, assim, essas portas principais que os idiomas abriram para mim. Fora outras, né, no meu segundo trabalho aí que eu tô atuando agora, que é no portal Latinos Brasil, que eu fui É, convidada pelo meu fala um amigo pouquinho Juan desse Tomé. trabalho aí também, que é muito legal, né? Eu tenho Sim, acompanhado. vou falar, nem sei se eu vi que o Juan estava aqui na live, não sei se ele permaneceu, mas foi ele quem me convidou, né, para fazer parte desse portal, que foi uma oportunidade também que eu tive por falar espanhol. Ele chegou para mim e falou: Bia, estão necessitando
de uma pessoa que entreviste artistas e que fale fluentemente espanhol. Aí eu já fiquei, assim, não pelo espanhol, mas pela oportunidade de entrevistar artistas, porque isso foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Nunca, É, com nunca. Foi uma certeza. novidade. Ó, o Juan, ele tá aqui É. na live. Oi, Juan. E ele falou, eu falei, fiquei meio assim, né? Falei pra ele, olha, meu espanhol é fluente, eu consigo falar, entender muito bem, mas eu nunca entrevistei ninguém. Aí ele, não, eu acho que você consegue, você é simpática, você gosta de conversar bastante, é a sua cara. E aí ele me recomendou para Portal Latinos Brasil, e agora eu tô com eles, a gente faz entrevista com artistas, tanto artistas da cultura pop, né, que estão começando, quanto os mais Legal. consolidados. E sim, os falantes de português, espanhol, e às vezes também tem uns que falam inglês, né, que Aham. são dos Estados Unidos e que falam inglês. Esses ainda não tive oportunidade de entrevistar nenhum, Legal. mas eu tive a oportunidade de entrevistar em espanhol e eu me saí muito bem, assim, tanto com a língua, proficiência na língua, para entender e falar. O Juan até falou, nossa, eu entrevistei, a primeira vez que eu entrevistei foi um equatoriano, e o sotaque de equatoriano é bem diferente. E aí o Juan me chamou no individual, meu Deus, o sotaque dele é difícil, você tá conseguindo entender? E aí foi onde subiu o orgulhinho, assim, no fundo do meu coração, que eu falei, tô conseguindo Tô. entender, tô conseguindo falar com ele tá conseguindo me entender. E depois da live, o Giandino, né, que é o cantor que eu entrevistei, equatoriano, até elogiou meu espanhol. Imagina se eu não Oh! fiquei felizona nesse momento. Claro, 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 claro. O falar um outro idioma, né? Você ainda começou nos últimos 10 anos, né? Você tem quantos anos? 25, 26? Eu tenho 25. Vou 25. fazer 26 esse ano. Então você começou a aprender um idioma estrangeiro há 9 anos só, né? Então Sim. isso é legal. E de lá para cá você virou essa chavinha e você percebeu. É, 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 eu sempre falo, eu sou professora de inglês há 25 anos, tá? A sua idade já dava aula. Olha Idade só, que tá você vendo? tem, eu já estava em aula. E eu falo, depois que a gente aprende a aprender um novo idioma, um idioma estrangeiro, as coisas vão ficando mais fáceis. Né? Então, o Sim. primeiro idioma eu levei alguns anos. Inglês foi meu primeiro idioma estrangeiro. Depois o espanhol já aprendi em menos tempo. Depois o francês, agora o italiano. Né? Então, a gente vai aprendendo a aprender. E você teve essa dificuldade? Em algum momento você falou assim, nossa, acho que eu não vou conseguir aprender idioma? Ou que mecanismos que você criou na sua cabeça que te facilitaram e te abriram essas portas aí para você depois vir aprendendo outros idiomas? Entendendo que é possível aprender. Então, quando eu era mais novinha, né, lá no ensino fundamental barra ensino médio, eu ouvia muitas músicas em inglês. Primeiramente em inglês, depois em espanhol. A cultura pop foi sempre muito presente na minha vida, né? Eu sempre consumi muito artista lá de fora. Sempre desde pequenininha, a minha irmã era muito fã de Madonna, e eu ia na casa dela e ficava ouvindo os discos da Madonna, e eu adorava ver tradução de música, né? Adorava ver aqueles programas clipe letra, né? E eu adorava, e nisso eu ia praticamente estudando sozinha ali. Não era estudar, mas eu ligava uma coisa a outra. Um exemplo bem básico, né? Tipo, então I love you é eu te amo. Ah, entendi. Eles empregaram o verbo antes, tal. E quando eu entrei no ensino médio, eu tive uma professora na escola pública que ela era muito, muito boa. Eu até falo que se todos os professores na escola pública fossem que nem ela, as pessoas sairiam da escola pública falando sim outro idioma, porque ela foi muito importante na minha vida, né, para me dar esse estalo. E o método dela era muito bom e foi o método dela que fez eu gostar mais do idioma. E no inglês, eu nunca tive muita dificuldade. Eu sempre gostei muito de inglês, acho que já por consumir cultura pop desde criancinha,
eu não tive muita dificuldade, eu ouvia muito bem, eu conseguia entender e eu conseguia assimilar. Que Por legal. incrível que pareça, a minha maior dificuldade foi no espanhol. É mesmo. Talvez por ter sido E o seu eu, primeiro idioma estrangeiro, né? sim, e eu acho que é porque assim, quando uma língua ela é muito diferente da sua língua materna, ou você aprende ou você não aprende. Sim. Por exemplo, se você está num encontro de inglês, você está falando com um nativo inglês que não sabe o português. Você tem que, eu não sei falar espelho em inglês. Então você tem que encontrar uma forma de falar espelho em inglês sem mencionar a palavra. Na hora de aprender o espanhol, você joga o portunhol, não tem jeito. Se É. você não sabe falar aquela palavra em espanhol, você fala em português, achando que a Improvisa pessoa achando que vai está falando. entender. Mas, ô, Bia, E- uma coisa que eu senti também, por eu já ter. Eu já dava aula de inglês quando eu comecei a aprender espanhol. E era natural eu jogar primeiro para o inglês, porque acho que assim, eu Uhum, entendo que na nossa cabeça tem uma caixinha da nossa língua materna e uma caixinha de idiomas estrangeiros. E aí, quando eu sim, aprendi inglês, eu comecei a encher essa caixinha. Quando eu fui aprender espanhol, ela estava na mesma caixinha do inglês, e quando eu tentava achar alguma coisa, eu ia primeiro para o inglês, depois, antes do português. Até que depois, dentro da caixinha de línguas estrangeiras, você aprende a segmentar, abrir as pastas e falar: essa daqui é do inglês, essa daqui é do espanhol, essa daqui agora é do francês, depois vai vir do italiano, do alemão, e por aí vai. exatamente. Só Essa fazendo foi isso. uma dificuldade muito grande que eu tive, muito grande também. Fora jogar o espanhol para o português, você também faz muito isso. Nas próprias aulas aí na Cut Down, às vezes eu soltava um please na aula de espanhol, aí o Normal, pessoal dava risada. normal, né? É Até normal. você se habituar e virar a chavinha. Agora é inglês, agora é francês, agora é espanhol. E eu também aprendi inglês com música, né? Eu, da minha época, eu sou do Bon Jovi. Até uma amiga tá aqui na área e perguntou o que tem nesse copão aqui, ó, do Bon Jovi. Tem água, tá? É Adoro água, água. é Hidratem-se, água. gente. Hidratem-se Oi? que é importante. Que foi? Hidratem-se. 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 Eu já gosto do copão grande, que cabe bastante água de uma vez, mas a música é muito importante no processo de aprender um idioma, de querer entender. Uhum. E aí a gente vai. E isso é muito legal, né? Eu falo assim, até as gerações mais novas, como a sua, por exemplo, já tinha acesso online. Na minha época, na minha adolescência, quando eu ouvia Bon Jovi, eu tinha que ir na banca de jornal comprar a revista que vinha com todas as Pra músicas do Bon ver, Jovi. né? E aí eu via, e ficava na rádio tentando ouvir. Ah, agora são as melhores do dia, acho que vai tocar essa música que tá no top, dos top 10 aí. Então eu ficava uma hora ali ouvindo rádio para tentar ouvir aquela música, pegar com a letra ali, comparar. Não era muito fácil, né? Mas a gente Sim, aprende. hoje em dia é muito mais fácil, né? Você querer aprender um idioma. Tem até aplicativos para pessoas que não têm condição ou querem aprender autodidata para você aprender. Tem vídeo no YouTube. Nossa, tem uma gama de Tem. coisa. Antigamente Isso era o aí dicionário. é o que a gente faz na Countdown, né? De ajudar. Assim, eu sempre entendo que o professor ele é uma ferramenta para ajudar o aluno a aprender o idioma, mas a gente tem hoje não tem desculpa para não aprender. Você precisa de disciplina, né? Então é colocar. Eu tenho colocado muito isso nos stories, né? Que eu falo, um desejo meu, fita cassete, eu coloco aí. Um desejo meu é de É, correr 5 quilômetros, nada a ver com o idioma, mas eu nunca consegui correr. Conversando com um aluno nosso aí, ele realmente falou: Teacher, a mesma coisa. É a disciplina de você treinar. Então faz 15 dias que eu comecei a treinar, eu vou chegar no 5K de isso corrida. aí. E a mesma coisa, o aluno que quer aprender um idioma. Então coloca isso como rotina de estudos, né? Isso é importante. Então agora, se você se determinou que no próximo ano você vai aprender um novo idioma, às vezes a pessoa olha e fala assim: olha, falta tanto para poder ser fluente, ou compara com alguém que fala inglês, espanhol muito bem, e fala: nossa, eu vou demorar tanto para chegar ali, para ter um. Mas muito antes disso você vai estar falando, né? Então, Sim, não. Eu sempre falo para os alunos: não se compare com alguma pessoa e se inspire nessa pessoa, né? Use essa pessoa como sua inspiração, mas saiba que tem degraus para aprender um idioma e você vai chegar lá, né? Então, sim, muito exatamente. eu não eu falo, eu não sou fluente em francês, eu não vou me meter a dar aula de francês, muito possivelmente nem de espanhol. Eu me sinto segura dando aula de inglês.
Mas no momento que eu precisei usar meu francês ali, ou era falar ou falar, eu com certeza falei. Entendeu? Sim, De, sim. de alguma coisa, de alguma maneira eu falei, né? E você tinha me perguntado também um método que eu uso para melhorar, né? Para entender melhor e estudar melhor. Eu sou muito fã de anotação, não tem jeito. Gosto de coisa com Word online, gosto muito mesmo porque eu gosto de estudar no transporte público e no transporte público às vezes você não tem lugar para sentar, então o online te ajuda muito, né? Que você só vai aqui, mas anotar é muito importante, porque é o jeito que você escreve, você percebe que está escrevendo errado, às vezes você vê que tem uma letrinha a mais, um acento diferente. Eu acho que anotar ajuda muito. E aquele papo de, ai, para você falar em outra língua, você tem que pensar em outra língua. Quando você está começando a estudar, isso parece não fazer muito sentido. Eu mesma falava, gente, nós não tem como pensar em outra língua. Não dá, você vai pensar em português e você vai traduzir. Gente, é possível. Possível. É Você vai possível. chegar nesse Depois você ponto. descobre que você consegue chegar nesse ponto e aí facilita muito, muito, muito a vida. Você começa a pensar no idioma e aí você começa, ai, não sei tal palavra, não tenho tempo de pesquisar essa palavra. Já vou ali e já penso como eu posso falar ela no idioma sem citá-la. Exato. Uma Isso coisa que eu ajuda fazia demais. muito como aluna, e faço isso hoje, é pensar. Eu sempre pergunto para os alunos: How was your weekend? Então, se hoje for a nossa terça e quinta, eu vou te perguntar: Hi, Bia, how was your weekend? Para te forçar Uhum. a falar coisas do rotineiras. Ah, foi legal, eu viajei, eu fiquei em casa, fui ao cinema, eu jantei fora, eu fiz isso, eu assisti um filme, coisas rotina. Mas eu, como aluna, eu me preocupava em saber falar isso em inglês. Se eu fosse perguntada how was my weekend, eu queria saber falar isso naquele idioma. E isso me forçou, porque as pessoas Sim, falam assim, nossa, eu não sei falar, eu fui ao cinema. Por exemplo, eu ainda não sei falar, eu fui ao cinema em italiano. Mas isso é uma coisa que eu vou adotar e vou pensar como eu vou falar, porque assim a gente vai ampliando, colocar como disciplina e constância. A Bruna colocou isso, né? Disciplina e constância. uhum. Então, como que eu vou falar isso? Como eu falaria isso nesse idioma que eu estou estudando? Em espanhol, em inglês, em francês, em italiano? E aí a gente vai ampliando o nosso vocabulário, né? E a gente vai Sim. tendo a percepção daquilo que a gente não sabe. Porque quando a gente Eu percebe o que a gente não sabe, a gente sabe que precisa aprender. Exatamente. Eu até acostumo por exemplo, agora eu estou aprendendo francês, mas eu continuo aprendendo italiano, né? No francês eu estou no nível básico, no italiano eu me considero intermediário. E aí, às vezes eu aprendo uma palavra em francês que eu me dou conta que eu ainda não sei em italiano. Aí eu fico, essa palavra aqui em francês é isso, mas em italiano. Aí eu já vou lá, dou aquela pesquisada, aí você já acaba aprendendo. Uma coisa que eu gosto também é de aprender sinônimo e antônimo. Por exemplo, aprendi esquerdo, mas eu não aprendi direito. Aí eu já vou lá e já pesquiso. Esquerdo é assim que se fala e direito é assim que se fala. E Alto, também baixo, gordo, magro, duro, sim, fofo, exatamente. né? O que eu vou lembrando, eu vou pesquisando para já ir memorizando. E uma coisa que eu faço muito é quando eu tô sozinha, tô caminhando, tô tomando banho. Parece meio louco, mas eu começo a criar diálogos na minha cabeça em outros idiomas, como se eu estivesse em uma situação. Isso me ajuda demais, gente. Meio louca, eu diria. Não conheço mais ninguém que faça isso. Eu faço. É muito Mas bom, gente, é muito bom. Isso ajuda muito. o processo de você revisar as suas anotações, né? É, não é só estudar no dia que você tem aula, é fazer como disciplina. Sim, Aprender um idioma é tão simples quanto fazer ginástica, por mais difícil que seja. Não adianta sei lá, por orientação médica, você tiver que fazer 3 horas de caminhada semanais. De que vai ter melhor resultado? Você pegar o domingo de manhã e ficar 3 horas andando, ou você divide essas 3 horas em alguns dias na semana? Meia hora por dia. diluir, Entendeu? diluir. Então,
essa rotina quebrada, né? Esse hábito em partes te traz o resultado que você quer. O que infelizmente a gente vê como comportamento das pessoas que dizem ter muita dificuldade de aprender o idioma é mais por uma falta de disciplina ali, de conseguir encaixar na rotina, do que uma dificuldade cognitiva mesmo. Até hoje, eu, Bia, nunca vi um aluno que não tivesse capacidade. Ah, eu não sirvo para aprender inglês, eu não sirvo para aprender idiomas. Eu nunca, de fato, lidei com um aluno que tivesse qualquer impedimento mesmo de aprender cognitivo. É mais Sim, questão exatamente. da disciplina ou da falta de que impedia o aluno de chegar de avançar naquilo que ele queria, né? Seja dominar os tempos verbais básicos, né? Então eu preciso saber todos os verbos aqui, esses verbos no presente, depois a gente vai para o passado. Aprender um idioma é assim, né? E isso é muito bacana. Agora, das suas viagens, você já contou um pouco da experiência com o Comex. Eu também trabalhei com o Comex, tá? Ó, tempão atrás. Ah, que Eu legal! sou, Bom saber. eu sou formada em Relações Internacionais. Eu sou bacharel em Ah, Relações que Internacionais. legal! Trabalhei um pouquinho numa empresa que fazia comércio, exportação. Eu trabalhava com exportação. Uhum. O inglês sempre foi um diferencial. E também o inglês, depois na faculdade já eu aprendi espanhol, mas por conta do inglês também eu pude fazer trabalho pela faculdade junto com o consulado americano. Fazia feiras de negócio, né? Para ajudar empresários brasileiros e empresários americanos a fecharem parceria. Então, eu trabalhava como intérprete em eventos dentro a serviço do consulado americano por alguns anos. Aí já Sim, faz mais de 20 anos isso. E depois a experiência como viajante, né? Então você tem essa experiência com o Comex, experiência aí como entrevistadora no portal Latinos Brasil e como viagens, né? À medida que a gente vai aprendendo o idioma, a gente vai querendo viajar mais e mais e mais e mais. sim, E, sim, é incrível. e como que foram, assim, quantos países você já rodou? O quanto que falar o idioma te facilitou? Às vezes te colocou numa roubada e você fala, nossa, eu preciso melhorar isso. Então, ó, eu já fui para 5 países. Esse ano era para totalizar 6, 7 ou 8, mas infelizmente com a pandemia tivemos que cancelar tudo, né? Ainda bem que eu nem cheguei a comprar nada, Ainda bem. mas ainda bem. Mas eu já fui para 5 países. O primeiro país que eu fui foi o Uruguai e foi onde eu descobri a minha paixão por viagem. O que aconteceu? A gente viajou para o Uruguai, na verdade foi um intercâmbio de uma semana na área de comércio exterior mesmo. A gente foi para conhecer a sede da Alad, a sede do Mercosul, lá no Uruguai, e oferecido pela faculdade, né? Foi a parceria de uma ONG, a Uhum. Opção Brasil, com a Faculdade de São Caetano do Sul, e aí embarcamos. E nessa época eu ainda não fazia espanhol. Assim, tinha a noção, o que eu falo, né? Aprendi nas novelas mexicanas, né? Com as músicas da Mas não Shakira. Shakira, RBD. Ah, você já tem RBD, eu não peguei RBD. Ah, eu peguei, confesso que eu sou bem fã. Me ensinaram bastante espanhol. Que bom, que bom, que bom. E eu ainda não fazia espanhol. Na verdade, eu estava vendo de começar. Eu já tinha cotado aí na Countdown e etc. E eu estava pensando em começar, mas eu ainda não tinha paixão pelo idioma espanhol. Eu gostava muito do inglês e eu pensava, eu preciso fazer espanhol. Eu preciso, não que eu quero, eu preciso. E aí eu fui para o Uruguai. Chegando no Uruguai, eu me apaixonei pelo espanhol. Falei, gente, eu quero falar que nem eles falam que língua linda. E é o que eu falo, eu tenho essa mania. Quando eu fui, depois eu vou falar da França, mas quando eu fui para a França, eu fui detestando o francês. Detestando. Detestando o francês. Ai, gente, que língua chata. Ai, tem que fazer biquinho. Ai, que não sei o quê. Eu voltei da França, eu quero fazer francês. Era mais Agora, cadê o curso? preconceito do que o problema com o idioma, né? Sim, exatamente, mais preconceito. E no Uruguai, aquilo que a gente chegou a abordar anteriormente, eu trocava muito pelo inglês, né? Tentava falar um portunhol
saía um inglês do nada ali, explodia da minha boca. E foi ali que eu falei, não, eu preciso aprender espanhol. Eu quero aprender espanhol porque eu quero viajar, eu quero conhecer a América Latina, eu quero conhecer a Espanha e eu quero ir falando a língua, eu quero ir com o meu contato melhor. Porque assim, Sim. você consegue se comunicar com as pessoas no básico. Você faz mímica, você mistura uma língua com a outra. Mas, gente, não tem nada mais prazeroso do que você chegar no país, no determinado país, falando a língua deles. É muito prazeroso, é muito gostoso. Você vê que as pessoas te entendem, você vê que você consegue ter uma aproximação maior delas, falando o idioma delas. É Sim. muito interessante, é muito gostoso. E eu voltei de lá com essa mentalidade. Não, eu vou aprender espanhol. E voltei de lá também com outra mentalidade, que era eu quero ser viajante. Essa foi minha primeira e eu quero continuar Tem com rodinha no isso. pé e vambora. Exatamente. Foi desse intercâmbio que também a gente teve, né, momentos de lazer também, Claro, claro. mas foi desse intercâmbio que me surgiu a paixão por viajar e a paixão por pesquisar sobre o lugar, porque eu tenho isso também. Eu não gosto muito de comprar pacote. Gosto quando o preço é legal, eu adoro, não vou negar, mas Sim, sim. eu gosto, eu tenho o prazer de montar a minha própria viagem, de ai, quais são os costumes deles, o que fica perto da onde, o que fica perto do que. Eu criei essa paixão comigo, né? Sim, sim. E sabendo o idioma é muito melhor, porque aí você consegue também pesquisar artigos sobre o país antes de Sim. ir, né, previamente, na língua do É país, claro, né? claro. Você tem material mais acessível, né? E Sim, exatamente, o mais fato de que verdadeiro. mesmo que você não fale fluentemente, quando você chega num país, tem pessoas que falam assim: ah, mas quando o estrangeiro vem para cá, eu não sou obrigada a falar a língua deles. Não, ninguém é obrigado a falar nenhuma língua, mas é as oportunidades. Olá, Chico, o Renato chegou aí. Olá, Tico. A gente não é de fato obrigado a falar o idioma de ninguém, mas é diferente quando a gente chega num outro país e mesmo que eu não fale fluentemente, eu tente me comunicar. Eu estive na França por 2 vezes. A primeira vez eu falava quase nada de francês, eu tinha francês no colégio, eu sabia contar até Eu? 10, mas adolescente no colégio é fato que a gente não dá devida importância para um idioma estrangeiro. Até você falou da sua professora, que foi uma boa professora, mas é fato que ali eu não, talvez não tivesse É maturidade de aproveitar as difícil. aulas. E É cheguei na França difícil. com 17 anos e aí eu precisava perguntar quanto custava 2 Coca-Colas, 2 latas de Coca-Cola. E eu sofri muito, assim, tipo, até num tom de deboche. O cara entendeu o que eu estava tentando falar, mas eu falei, não, nunca mais vou passar por isso. Nunca mais vou passar por isso. Então, de lá para cá, eu voltei para a França e já estive na Bélgica 2 vezes, nesses mochilões. O fato de eu chegar na França ou na Bélgica e pedir desculpas, eu falei, olha, me desculpa, eu não falo francês fluente, eu falo português ou inglês, né? Você pode me ajudar? Eu preciso de uma informação. Então, o saber o básico do idioma ali, a construção básica, mostra que você se importa. E quando a pessoa Sim, sente essa. Ela busca te ajudar. Então, você tem mais informações em museu, né? Quando a gente vai. Então, é muito bacana a experiência, a gente começar a aprender um outro idioma. E, para vocês que são mais jovens, lá que falou a tia velha, mentira, mas eu já tenho uns 35 anos. Existe você falou de roteiros de viagem, existe um programa de viagens em inglês para quem tem até 35 anos. Uma agência americana aqui no Brasil, ela é revendida por uma agência e eu fiz esse pacote 2 vezes. Duas, não, 3 viagens na minha vida eu fiz. Não, 2 vezes mesmo. A terceira não foi. Eu já tinha meu filho pequeno, eu não podia ir. Porque só aceita passageiros entre 18 e 35 anos. Então, tudo ah, aquilo tá. que a gente. Dos pacotes em geral, que é tudo muito turístico, eu também não gosto. Essa agência, esses pacotes, eles são muito específicos. A gente foi em cada lugar
na Europa, eles são muito Que fortes na Europa. bacana. E a sua próxima viagem, Bia, entre 18 e 35 anos, e foi onde eu mais aprendi inglês. Mesmo já tendo feito intercâmbio, foi ali que eu tive contato com nativos australianos, americanos e canadenses, e tenho amigos até hoje no Facebook, Instagram, e a gente conversa. Então vale muito a pena esse tipo de viagem também. É cultural e passeio e Ai, que legal, adorei muito saber. legal. Depois você me passa o nome certinho, Depois eu te porque é passo. muito Eu não interessante posso esses mais, eu tipos não de sou mais roteiros mais aceita. Teriam que personalizados. criar o programa sênior. Eu não posso mais. Já dá a dica aí pra Vou dar eles, dica pra ó, eles, estão ó, nós temos que perdendo o criar o programa público. sênior aqui para os casais que já passaram dos 35 anos, porque eu não sou mais aceita. E, enfim, Bia, a gente está aqui, já deu 40 minutos aqui, eu não sei o que mais que você gostaria de colocar. Nossa, Tô que adorando nosso rápido! papo, eu ficaria aqui mais um tempão, né? Ficaria aqui muito tempo aqui conversando com você, tá muito gostoso, o pessoal tá interagindo bem. Voou o tempo, foi muito Voou, rápido. voou mesmo. Mas me conta aí, Bia, quais os próximos idiomas? Ah, então, eu tô, né, terminando aí a minha saga com o italiano, porque meu desejo é ir para a Itália falando italiano, falando italiano, meu Sim. sonho, aliás. E tô também melhorando o francês, porque como a gente estava falando, agora eu quero voltar, é uma questão de honra. Eu quero voltar para a França falando francês, Tem tudo lá, viu, Bia? Ó, o porque Gerson colocou aí, a gente está com a plataforma online agora, tem o vídeo, tem o canal no YouTube, então você pode acessar lá, tem bastante sim, com conteúdo. certeza. Com certeza. E tô muito animada, né? Porque que nem você falou, já passei perrengue na França. Inclusive, contar rapidinho aqui um perrengue que eu passei. Eu e minha amiga, a gente tentou, a Carol, que eu vi que ela tava aí na live, não sei se ela ainda tá, mas a gente tentou comprar um chip de celular na França. E geralmente vende em bancas de jornal. E em bancas de jornal, geralmente os senhores não sabem, licença, os senhores, eles não sabem falar inglês, não sabem falar espanhol. É só francês. A gente não conseguiu comprar esse chip. A gente não conseguiu comprar esse Que chip, porque raiva! a gente tava, ele estava tentando vender uma coisa que eu estava entendendo que não era aquilo que eu queria, e eu queria falar para ele o que eu queria, e ele não entendia. Agora eu vou voltar para a França, vou voltar naquela banca de jornal Só falando para francês comprar e o vou comprar um chip. chip lá. Eu quando fui para a França, ainda era máquina digital e a gente tinha o cartão de memória, tinha que baixar isso no computador e salvar no CD. Fez um tempinho. Olha, E aí eu cheguei junto com o meu marido para ele, falei, bom, já que agora eu tenho que comprar uma Coca-Cola e não consegui, imagina agora perguntar onde tem uma lan house. Porque na época das lan nossa, house que eu precisava procurar uma lan house para poder baixar esse chip sim. ali e queimar um CD para salvar as memórias, porque a nossa memória era limitada. E aí eu cheguei, treinei, falei, ué, lan house, né? Eu perguntei onde tinha uma lan house. Aí a moça, no centro de informações, ali na cidade que a gente estava, ela falou assim: você é brasileira? Eu fiz assim, nossa, depois de eu ter tentado falar francês aqui, né? Me esforçado aqui com todo o meu francês, eu falei assim, sou. Ela perguntou em português de Portugal. Eu falei, eu morei em Portugal. Na hora eu saquei que você era brasileira. Eu falei, por quê? Ela falou, só brasileiro procura lan house. O resto do mundo inteiro procura internet e café. Eu falei, nunca mais na vida eu vou procurar lan house. Internet café, olha Internet café. só, gente. O Só no resto do Brasil mundo mesmo. procura internet e café. Só brasileiro procura lan house. E aí ela me indicou onde tinha um internet café. Nossa, gente, ó o rolê, né? É. Mas eu falo, é muito importante você saber. Eu quero muito aprender o alemão também. Eu Bom, acho Bia, uma lá na língua. plataforma agora tem tudo. Vai lá, acessa. A professora Ai, é tá aí, bom ó, a saber. Miriam também. Excelente professora para o italiano, para falar italiano. E eu sou Ah, italiana. italiana. Pessoal, alguma E eu, dúvida aí? Ai, desculpa, te cortei, Bia. Pode imagina, falar. não. Aliás, se o pessoal tiver pergunta, né? Não sei se eles podem mandar, mas estamos Podem aí para mandar aí responder as também. perguntas que vocês tiverem. E E,
O alemão eu gostaria muito de aprender também. Eu considero uma língua bem difícil, né? Pelo que eu vejo. Vamos ver um novo desafio para mim, né? Sim, sim, sim. E também, olha, umas línguas que eu tenho vontade de aprender, mas aí já é um desafio elevado, seria o mandarim, né? Chinês e o japonês, que, gente, eu acho incrível. Tudo, ó, Incrível. todos os idiomas da Countdown, Bia, tá perfeito. Tá A perfeito, gente fez a casou live, aliás, a direitinho. live com o nosso professor de mandarim ficou salva, né? Tem a live de mandarim. Me pareceu mais fácil. Assiste a nossa live, se você não participou no dia, assiste a nossa live de mandarim, o Pan falando. Me pareceu mais fácil do que eu imaginava. Pela maneira Olha, que ele trabalha o idioma. Então é muito legal. ai, que legal, é bom saber. Ó, o Renato perguntou quando eu vou comer guacamole com ele de novo. Ai, Renato, saudades. É, Foi daquela aula Saudades. E agora especial, eu né? sei Que fazer eu recebi fotos guacamole, hein, da gente? aula. Foi de uma aula que vocês fizeram, né? Eu não estava na Sim. escola no dia, eu recebi fotos. Ai, menina, você perdeu, foi tão gostoso. E o legal da Cut Down é isso, eu me sentia muito em casa, Que bom, gente. Me que bom. sentia muito em casa, com todos os professores, com você, com o Renato, com as assistentes, né? A Pamela, que é minha amiga e depois veio a entrar na Cut Down também. Eu me senti em casa, gente. Meu, eu ia feliz para ter aula, sabe? Que Eu bom. ia para um ambiente que eu adorava estar lá presente com vocês. Ótimo, Bia. A gente está agora online, tá? Por forças As maiores, estamos todos plataformas. online, mas assim que tudo isso passar, mesmo com as aulas online, a gente quer marcar um encontrão aí com todos os alunos e vamos comer guacamole, vamos comer comida japonesa, chinesa, a gente vai ter Ai, que temáticas aí delícia. para todo mundo poder se ver. Aí eu vou deixar o Renato organizar. Aí, ó, Renato, missão, hein? Missão. Trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe, muito importante. Gente, eu queria agradecer todo mundo que participou hoje aqui da live, que comentou. Bia, um agradecimento especial a você, né, pela sua simpatia, pela sua contribuição. Temos aí todos esses idiomas para você continuar aprendendo com a gente. E é isso, pessoal. A nossa live vai ficar salva. Nos próximos dias ela vai subir no nosso canal no YouTube também. Vai ficar salva no nosso IGTV. E na semana Legal. que vem a gente tem mais uma participação especial com uma ex-aluna nossa, que é uma amiga minha também, que hoje mora nos Estados Unidos há 5 anos, por conta de Poxa, falar que inglês bem. bacana. Então, assim, ela saiu da empresa aqui no Brasil, morava no interior de São Paulo, aí conseguiu um emprego aqui em São Caetano, e hoje conseguiu uma transferência para os Estados Unidos, e por conta de falar idiomas, então ela vai compartilhar um pouquinho. Na próxima segunda, as nossas lives são sempre de segunda, foi só por conta do feriado, que hoje a gente fez de terça. E a gente se vê na próxima segunda, então. E é isso, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo. Beijos. Obrigada, gente. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço, Bia. Tchau, tchau.